Dina Alves é advogada e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Ela se dedica ao estudo da situação carcerária de mulheres negras no Brasil. Dina, o Brasil tem hoje a quarta maior população carcerária no mundo, com quase 700 mil pessoas presas. E é um número que aumenta a cada ano. Quais são os fatores que causam e que influenciam esse aumento da população carcerária no Brasil? Bom, o primeiro fator de incentivo a esse encarceramento é o racismo, porque a prisão é um instrumento de dominação de raça. Agora, claro, tem o desemprego, tem vários fatores, né? Porque a população carcerária é uma população predominantemente negra, pobre, desempregada, banguela, uma população que exerce atividades informais antes de ser preso, então são vendedores ambulantes, são carroceiros. Na pesquisa mesmo que eu fiz, das 10 mulheres que foram entrevistadas, a maioria das mulheres estavam desempregadas e outras eram carroceiras, trabalhava carregando papelão na rua. Então são vários fatores, mas o que estrutura de fato é o racismo, porque a gente tem um judiciário racista. Nós temos um Brasil hoje, de um lado, marcado por mortes e rebeliões nos presídios, exemplo do que acontece no norte e no nordeste do país, e de outro lado, policiais que muitas vezes se paralisam, acabam cruzando os braços. A gente tem um exemplo recente agora que aconteceu no estado do Espírito Santo. A que a gente pode atribuir esse cenário? O cenário político atual. Há várias questões, né? Tem questão econômica, tem questão a própria, né, o que eles chamam de crise política, que eu não acredito que é uma crise política, que eu não acredito que seja uma crise do sistema penitenciário, as rebeliões, né? As rebeliões é só uma expressão maior do que é o Estado mesmo, do que é esse Estado que a gente tem, que a gente muitas vezes faz manutenção da existência dele. Então não foi uma omissão do Estado que aconteceu no Amazonas, no complexo penitenciário. Muito pelo contrário, foi a essência maior do Estado atuando, em deixar corpos, em deixar pessoas despedaçadas pelo chão da penitenciária. E a questão dos policiais é isso, o policial é só um braço do Estado. O policial também é um ser humano explorado. Ele também faz parte de uma classe trabalhadora. E aí eu acredito que o próprio policial tem que ter essa consciência e reconhecer em que lugar que ele está, né? E para que ele recebe, por exemplo, quase R$2.000 por mês. Então é a expressão maior do Estado que funciona assim muito bem. Não é que o Estado está falido, não é que tem uma crise, não existe. É isso que está colocado para nós. Dina, a população negra é a mais afetada hoje no sistema prisional. Dados do mapa do encarceramento mostram que 60% ou mais das pessoas hoje em presídios são negras. Por que a gente tem um índice assim tão alto? Bom, primeiro porque nós temos um poder judiciário racista. À medida que mais de 80% dos juízes brasileiros são brancos. Essa é uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça de 2003. Né? Então, se a gente tem um judiciário branco, né, nos seus lugares privilegiados, qual é o olhar desse juiz para uma superpopulação dentro dos presídios? Qual é o olhar? Então, isso diz muito sobre a nossa matriz de dominação histórica. Isso é uma expressão maior dessa colonialidade da justiça. A justiça ainda é uma colônia lá de trás. Assim, a gente vive num contínuo penal. É o que a gente chama de sair de uma situação de abolição, né, de abolição da escravidão, mas continuar repetindo as mesmas práticas, no que a gente chama hoje de país democrático, de Estado democrático de direito. Mas as instituições burocráticas, as instituições de justiça continuam reproduzindo práticas racistas. Então o próprio olhar do judiciário é um olhar racista, sim. As próprias sentenças, os jargões jurídicos de personalidade deformada para o crime. Várias sentenças judiciais, quando um juiz vai julgar, essa expressão está colocada lá. E aí a gente percebe uma grande teoria de uma justiça lombrosiana, as teorias do século XIX, de Lombroso, aí viva no nosso judiciário hoje. Dina, pensando na questão da violência, qual que é o cenário que a gente tem hoje e como que a gente pode atuar para diminuir a violência tanto dentro quanto fora dos presídios? A violência, tanto fora quanto dentro do presídio, é uma responsabilidade do Estado.
né? Então acho que a gente precisa primeiro pensar que Estado que a gente tem, que governo que a gente tem, quem compõe esses ministérios, secretarias que produz essa violência também, porque é uma violência produzida. A própria mídia, né, fascista, a mídia aí maior, ela produz essa violência cotidianamente. Ela produz vulnerabilidades nas pessoas, né, as pessoas pobres, as pessoas negras, os indígenas. Então, acho que teria que pensar como que a gente pode se organizar sem colocar o Estado como fator central. Se organizar entre movimentos, se organizar, a própria esquerda se organizar para buscar discursos alternativos, para buscar práticas alternativas e para radicalizar um pouco mais nos seus discursos contra o Estado. E não para fazer manutenção dessa ordem que está aí, da ordem que mata, que extermina. Hoje o Brasil mata muitos adolescentes negros, muitos jovens negros. Essas rebeliões, se a gente for fazer de fato assim, a contagem de quantos corpos negros são despedaçados, lá no caso do Amazonas, por exemplo, os corpos eram pedaços de pessoas, braços, pernas, e os presos que tiveram que tirar esses pedaços de corpos e jogar para fora da penitenciária, para o ML pegar esses corpos e levar. E muitos não acharam até hoje cabeças e outros órgãos. Então isso é responsabilidade do Estado, né? E a gente não pode pagar esse preço, a gente reparar o erro do Estado. Eu acho que a gente tem que começar a repensar as nossas práticas cotidianas em movimentos aqui fora, sem colocar esse Estado como centralizador e fazer manutenção dessa ordem que já não serve. Pelo menos para determinados grupos, não. Essa ordem, esse Estado, ele é feito para fazer manutenção de privilégios de uma elite branca, conservadora, homofóbica, racista. E justamente essa violência é produzida para o Estado para fazer manutenção desses privilégios. Tem que existir violência para uma classe dominante. Tem que existir polícia para proteger o branco, o rico. Tem que existir, porque nós somos os inimigos. Um indígena andando num bairro do Morumbi, por exemplo, em São Paulo, né? Pensando em São Paulo, é um inimigo. O menino Ítalo, um menino de 10 anos, negro, que a polícia matou e a população fez manifestação a favor dos policiais, falando foi legítimo para fazer manutenção da ordem. Um exemplo, desse super encarceramento que existe hoje no Brasil, 40% das pessoas presas são presos provisórios. São pessoas que tinham que estar esperando a sua condenação em casa, não dentro do presídio. Isso para um grupo historicamente discriminado, que são os negros e os indígenas. E principalmente as mulheres negras, que hoje compõem um universo enorme de prisão, né, de presas, principalmente em São Paulo. Então, acho que a população, né, os movimentos, a própria universidade, né, os próprios universitários está dentro desse espaço, mas fazer produção também de discursos alternativos de mudanças para o que se entende de violência. Certo. Dina, muito obrigado pela sua participação no Nesp Notícias.